Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, é com muita alegria que eu vou compartilhar com vocês digamos assim, um novo quadro que eu vou inaugurar aqui no canal, que vai se chamar Momentos Católicos. No que consiste esse novo quadro? Consiste em compartilhar com outros católicos, outras pessoas, os benefícios que a gente recebeu da Igreja Católica, dos tesouros da Igreja, seja da vida dos santos, seja de uma graça que a gente recebeu, de uma superação, seja um momento difícil que a gente estava passando, que a gente pensava que não ia ter solução, mas nós superamos através de uma intercessão do santo, ou de uma graça, de uma oração, uma dificuldade que a gente superou, digamos assim, um emprego, alguma coisa nesse sentido, mas que a gente deve à Igreja. Deu para compreender? E por que eu estou fazendo esse quadro? Porque eu penso ser de extrema necessidade, sobretudo nos tempos atuais, a gente compartilhar as coisas boas que a Igreja nos dá. Porque a Igreja só pode nos dar coisas boas. A gente vive aqui, verdadeiramente, nesse vale de lágrimas. Porém, mesmo nessa vida de lágrimas, a gente tem que caminhar até chegar o dia de a gente prestar contas com Deus. Mas até lá, a gente tem essas dificuldades, mas Deus nos dá ferramentas, nos dá meios, seja através da vida de um santo, de uma obra, de um doutor da Igreja, seja lá qual for o meio, mas são meios que nos ajudam a nos santificar, a vencer as dificuldades e a superar as vicissitudes da vida. E eu penso que a gente tem que compartilhar isso, porque já chega, digamos assim, de dificuldades, como o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, deixe que cada dia traga suas dificuldades, mas que a gente tem que compartilhar. Por quê? Porque os tempos atuais estão tempos muito belicosos, um critica o outro, um briga com o outro, chega até a caluniar, até mesmo entre católicos, que é um absurdo isso acontecer, mas acontece e é de certa forma normal. Mas a gente tem que acentuar aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que verdadeiramente vale ser compartilhado, aquilo que compartilhando vai ajudar os outros. Deu para compreender? E vocês vão entender como que vai ser esse quadro através dessa primeira experiência, que é uma experiência pessoal e que eu vou compartilhar com vocês. Ficou claro? E, pessoal, antes de adentrar propriamente, digamos assim, nesse meu depoimento, que eu vou compartilhar com vocês, eu também, digamos assim, eu esqueci o termo que eu queria dizer, mas eu queria também, aqueles que querem compartilhar histórias como aquela que eu vou contar aqui, e, digamos assim, tiverem vontade e se sentirem bem, pode entrar em contato aqui com o canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o WhatsApp aqui do canal. E se vocês quiserem compartilhar, e se vocês julgarem ser profícuo a história de vocês para compartilhar, a gente conversa, ou até mesmo você pode fazer um vídeo, eu posso compartilhar aqui, ou você de alguma forma conta a sua experiência, e se quiser eu posso transmitir. Vocês vão compreender quando eu compartilhar essa história aqui. Deu para entender? Vamos lá então. Antes de começar, propriamente dito, o que eu quero compartilhar com vocês, a história que eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler aqui uma parte dessa obra aqui, Caminho Reto e Seguro para Chegar ao Céu, do Santo Antônio Maria Claret, que é na parte sobre as obrigações de vários estados, que vai da página 54 à página 58. Ele elenca aqui várias obrigações de vários estados, ou seja, chefes de família, filhos independentes, obrigações dos maridos, obrigações das esposas,
dos jovens, dos pobres, dos ricos e assim sucessivamente. Porém, eu quero me reter aqui nas obrigações das esposas, que depois vocês vão entender por quê. Ele elenca aqui 14 obrigações que as esposas têm que ter. Eu vou ler da primeira até a 14ª e depois eu farei uma espécie de síntese, um comentário rápido para vocês entenderem por que eu quero compartilhar com vocês aqui. Abre aspas. Vou enumerar aqui, vou ler para vocês da primeira à 14ª. Abre aspas. Primeira obrigação, estimar o marido. Segunda, respeitá-lo como a sua cabeça. Terceira, obedecer-lhe como a seu superior. Quarta, assisti-lo com toda a diligência. Quinta, ajudá-lo com reverência. Sexta, responder-lhe com mansidão. Sétima, calar quando estiver zangado e quando durar a zanga. Oitava, suportar com paciência seus defeitos. Nona, repelir toda a familiaridade. 10ª, cooperar com o marido na educação de seus filhos. 11ª, não desperdiçar as coisas e os bens da casa. 12ª, respeitar os sogros como pais. 13ª, ser humilde com as cunhadas. 14ª, conservar a boa harmonia com todas as pessoas da casa. Fecha aspas. Bem, pessoal, dá para perceber aqui que o Santo Antônio Maria de Claret, ele elenca, digamos assim, 14 obrigações das esposas, umas referentes aos maridos, aliás, a maioria referente aos maridos, aos filhos, ao lar, ao restante da família. Parece ser hoje, para os tempos modernistas e liberais, tempos demoníacos, satânicos, ser absurdo colocar isso aqui em prática. Eu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, se eu chegasse e colocasse isso aqui lá no quadro, eu talvez fosse caçado, ou não sei nem o que poderia acontecer comigo ou qualquer outro. Fizer isso aqui como, digamos assim, colocar isso no quadro como uma espécie de ajuda, assim. Mas isso aqui, pessoal, é católico. Não é invenção da cabeça do santo. Isso aqui é católico. E eu vou mostrar que a observação disso aqui traz muitas graças para o lar. A experiência que eu vou contar aqui é a partir da minha avó. Por quê? Porque eu fui criado, boa parte, eu nasci no interior aqui do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Touros, mais precisamente num distrito chamado Santa Luzia. Nasci lá e depois eu vim aqui para a cidade, um bairro aqui de Natal, chamado Felipe Camarão, mas meu pai e minha mãe acabaram se separando e eu voltei para o interior. E fui criado, digamos assim, boa parte da minha infância e da adolescência e até minha personalidade, eu fui, digamos assim, se desenvolveu lá. Por exemplo, meus exemplos de pai foi meu avô materno. Estou falando aqui dos meus avós maternos. Exemplo de trabalho, meu avô. Exemplo de homem, de marido, digamos assim, de provedor do lar, tudo foi meu avô. Infelizmente, eu não tive essa experiência com meu pai. Mas aqui eu não vou aqui entrar em detalhe porque não é, digamos assim, o objetivo do vídeo. Mas, quando eu li isso aqui, eu percebi uma coisa, que minha avó cumpria isso aqui. E o lar era um lar católico, um lar de paz, de tranquilidade. Tinha as questões próprias, porque meu avô teve 12 filhos, com minha avó, né? E parece que morreu um ou foi 2, não me recordo. Mas era um ambiente salutar. Tinha as divergências de irmãos, porque tem, né? Quando a gente vai olhar na Bíblia, até os filhos de Jacó, né? Acabaram vendendo o próprio José, como qualquer família tem. Mas era um ambiente católico, um ambiente salutar. Meu avô conseguiu criar os filhos, que eu sempre falo para as pessoas, meu avô criou os filhos com duas coisas. Hoje eu observo, digamos assim, como que meu avô criou os filhos. Primeiro, ele tinha muita fé e temor a Deus, e respeitava muito Nossa Senhora, São José, tanto meu avô quanto minha avó. E
tinha saúde, e com a saúde dele, ele com as ferramentas de trabalho, que na época era uma chibanca, que muitos conhecem como picareta, e uma enxada e um facão, que eram os meios de trabalho da época. Trabalhava na agricultura e conseguiu, muito bem, graças a Deus, sustentar a família. Passamos dificuldades? Passamos. Passamos por momentos ali, digamos, de turbulência? Passamos. Mas ninguém chegou a passar fome, graças a Deus. As dificuldades foram superadas pelo ambiente que tinha na católico, porque muitas das vezes quando faltava algum alimento em casa, a gente pegava no vizinho. O vizinho, muitas das vezes, quando faltava, ele ia lá na casa de vovó. Outra coisa, era um ambiente ainda na época que a gente tinha uma confiança uns para com os outros, na vizinhança. Várias vezes eu fui testemunha de mães que tinham que ir trabalhar ou ir para a feira fazer uma compra e deixavam os filhos com os vizinhos. E não acontecia nada. Eu, por exemplo, já cheguei a sair com meus tios para pescar, com tios meus, ainda praticamente a minha mesma faixa etária, passar 1 ou 2 dias fora pescando, com outras jovens da mesma faixa etária. E não acontecia nada. Hoje é impossível você confiar um filho seu a um vizinho. Mas na minha época tinha. Por quê? Era um ambiente católico, era uma comunidade católica. E em um dos momentos desse, de dificuldade, eu me recordo, eu ainda lembro que nesse momento de dificuldade financeira, a gente chamava no interior carne, a gente chamava de salgado. Lá minha avó chamava de salgado. Por exemplo, salgado era as proteínas que acompanhavam o feijão, arroz e o macarrão. Seja um peixe, uma carne de charque, carne de sol. Sendo proteína, era chamado de salgado. Só que chegou um momento que não tinha, digamos assim, o salgado. E a gente passava por um momento ali, digamos assim, um momento de complicações financeiras. E que a gente só comia, às vezes, uma proteína mais requintada, digamos assim, no final de semana, que o vovô saía para a feira e comprava galeto. Ainda lembro que se chamava de galeto. Hoje, o pessoal chama de frango, mas na época galeto. É aí onde eu quero compartilhar com vocês essa história. Minha avó, que fazia alimentação com minhas tias. E teve um final de semana que o vovô foi, comprou o galeto, ela fez, só que a família era grande. Além dos meus tios, tinha eu com meus irmãos. E a gente vivia lá. Eu fui criado com meus avós, boa parte, como eu falei, até a adolescência. E eu lembro que minha avó dizia, tem pouca carne, tem pouca mistura, ou salgado e mistura é a mesma coisa. Tem pouca mistura, então vai tocar apenas um pouquinho de cada um pedaço para cada um. Aí eu lembro que ela cortou da maneira que as mães sabem fazer e compartilhou. Eu trouxe isso aqui para vocês terem uma ideia. Eu lembro que eu me alimentava numa vasilha como essa, que essa aqui é uma margarina, só que essa aqui é grande. Essa aqui é pote de 1 kg. Só que o pote que às vezes eu comia, eu acho que era de 500 gramas, mais ou menos. E a gente comia num pote como esse, que era os pratos, às vezes, era muita gente. Aí eu lembro que eu me alimentava com isso aqui, não apenas eu, mas também tios meus. E eu lembro que minha avó disse, vai tocar apenas um pouco para cada um pedacinho. E minha avó aqui colocou, junto com a farofa, um macarrão, um arroz, um pouquinho de feijão e uns pedacinhos, digamos assim, de galeto aqui dentro. E era pouco realmente para cada um. Só que aí foi que aconteceu algo extraordinário. Eu lembro que quando eu estava me alimentando e comendo, eu comecei a comer e não faltava carne aqui dentro, na época, né? E não faltava. E eu comendo. Eu dizia, será que a vovó enganou a gente? Ela disse que botou só 2, 3 pedacinhos. Mas quanto mais eu estou comendo, mais está aparecendo. E foi a época que eu comi mais galeto. Comi muito na época. Tinha muito. E eu fiquei desconfiado. Eu fiquei com aquilo para mim, com essa experiência para mim.
Eu dizia, a vovó me enganou. Aí depois a vovó disse, pessoal, realmente só tinha pouca coisa e tal. E eu vi realmente ela colocando pouca coisa. A gente sentava até no chão, que não dava para todo mundo na mesa, e os mais novos sentavam no chão. E eu sentado no chão, eu sei que eu me saciei. E, se eu não me engano, até sobrou galeto no meu pote. Aí depois de um tempo eu fiquei me recordando, lembrando, e vi que aí vocês interpretam, ou vocês têm, digamos assim, vocês concluem como queira. Mas para mim foi uma espécie não, foi um milagre, assim. Por quê? Minha avó era uma mulher muito temente a Deus. Não estou dizendo que minha avó era uma santa, mas era uma mulher muito temente a Deus. E as mães, como minha avó, toda mãe de verdade, não é essas mães de hoje que assassinam os filhos no ventre, mas minha avó era uma mãe de verdade. Então, eu não sei, foi algo assim, digamos assim, inexplicável. Eu só sei que tinha mais carne do que ela colocou aqui. Isso aqui eu lembro, até hoje ficou na minha memória, ainda está ainda na minha memória, fresquinha até. E é isso, pessoal, essa experiência, eu tenho outras que aconteceu no interior lá também, com meus avós, semelhantes a essa, e ajudou a gente superar, e depois as coisas se restabeleceram, voltaram ao normal. Mas foi isso, foi um momento de graça, foi um momento de superação, e que até hoje eu tenho na memória isso. Ficou bem claro? Então, pessoal, é histórias como essa que eu vou compartilhar aqui no canal. Se você aí que está assistindo a esse vídeo tem uma história semelhante a essa, de superação, de família, por exemplo, ainda na minha família tem experiências semelhantes a essa. Por exemplo, de uma tia minha que queria ter filhos, se eu não me engano, o primeiro e o segundo filhos nasceram mortos, nascem mortos. Ela fez uma promessa e o terceiro e quarto ficou bem, seu bem. Eu não vou compartilhar pormenorizadamente porque vai ficar um vídeo muito extenso. Mas é assim, naquela época as pessoas confiavam em Deus. Não era como hoje, confia em prefeitos, vereadores, confia em escolas, não. Naquela época era em Deus. Depois a gente via o que poderia fazer. Ou muitas das vezes a gente fazia o nosso e esperava a providência divina quando a gente não podia mais, não tinha mais energia e as coisas superavam, digamos assim, as nossas forças. E foi assim, eu fui criado nesse ambiente, um ambiente católico, os valores que eu tenho me ajudaram e solidificaram em mim a minha personalidade, me ajudou a forjar-me enquanto homem. Eu agradeço muito o período que eu passei com meus avós. Esse vídeo é até em homenagem à minha avó, à minha mãe, meu avô, toda a minha família, meus tios que me ajudaram a me criar. É isso, pessoal. Se você tem uma história como essa, quer compartilhar, vou deixar o link aqui do WhatsApp do canal. Se vocês quiserem se sentirem à vontade, vocês compartilhem. Quiserem compartilhar, eu agradeço muito. Quiser fazer um vídeo e der autorização para eu compartilhar aqui, eu penso que vai ser muito gratificante para ajudar outras pessoas, para levar alegria para outras pessoas, para mostrar que por mais que a gente tenha dificuldade, por mais que passemos por momentos turbulentos, Deus sempre vai estar presente, Nossa Senhora vai estar presente, os santos vão estar presentes, os anjos vão estar presentes. E que não adianta a gente ter confiança em demasia em nós mesmos, em políticos, nas nossas próprias forças. Não adianta. Tem coisas que superam em muito as nossas forças, que está além das nossas forças. Sejam intelectuais, morais ou influências políticas e por aí vai. Seja por questão financeira e por aí vai. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas agradeço mesmo. E lembrando que tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre ter em mente e objetivar a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.